Seja bem-vindo ao Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil. E agora começa o Recrutei Podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Recrutei. É um lugar de pessoas que acreditam em pessoas, falando das suas experiências sobre recrutamento e seleção, contratação, desafios, né? Desde que nós fundamos aqui a plataforma da Recrutei, eu acho que o aprendizado que a gente teve logo de cara é que contratar gente boa é um desafio praticamente universal no mundo das empresas, e a gente escolheu convidados especiais para falar sobre suas experiências sobre pessoas. E hoje, um convidado praticamente de casa, né? Escolhido especial, João Rabelo, nosso primeiro investidor anjo, acreditou na gente quando a gente estava, não pode falar que a gente estava no PowerPoint ainda, mas estava recém transitado do PowerPoint para as primeiras versões da plataforma, sabia das dificuldades que as empresas têm de contratar, acreditou no nosso time e mas foi naquele momento um fator super importante para a gente continuar e estar até aqui desenvolvendo nosso produto, nosso negócio. Vou fazer uma breve apresentação do João e já passar a palavra para ele. O João foi professor na UFSCar, na Universidade lá de São Carlos, já foi CEO do Banco Fibra, aí para os mais novos, viu? Tem alguns bancos aí que hoje não são tão conhecidos, mas o Banco Fibra, diretor-presidente do Banco Concórdia e mais recentemente aí presidente do Banco Triângulo, ligado ao Grupo Martins, né? Que é o nosso Tribanco. João, seja bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aí. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você, né? Poder falar um pouquinho, falar de pessoas, falar da história um pouco da gente, né? Pessoas são fundamentais, né? Parece clichê, né? Negócio meio clichê, mas na prática, né, a diferença são as pessoas. Então, na experiência minha de vida, dá para falar várias vezes quanto isso foi importante, né? Você citou o Banco Fibra aí, né? Foi um banco que eu assumi num certo momento, né? Reestruturei o banco. Nesse processo tive que buscar gente, né? Buscar gente. Não tinha plataformas desse tipo, né? Tinha muito QI, né? Ou buscar nas universidades e tal. Em 2-3 anos nós tivemos que sair de 180 pessoas para quase 600, né? Aí especializadas, treinadas, né? E como faz isso, né? Vai atrás de pessoas que têm vontade, né? Que têm capacidade, às vezes nem sabem, né? Mas é interessante porque nesse processo a gente aprende muito, né? Nós remontamos esse banco, montamos de novo, né? Eu e uma equipe, né? Trouxe logo 2-3 pessoas muito próximas, muito conhecidas, que sabiam o que estavam fazendo, né? E fomos atrás de talentos. Talentos esses que, quando a gente pergunta quem era o Ronaldo, o Neymar desse time, né? Não tinha isso, né? A gente não tinha esse tipo de perspectiva. A gente queria pessoas que... Não tinha estrela. Não tinha estrela, exatamente, né? E muitas vezes você não precisa... Em geral, você não precisa de estrela, você precisa de time. Um time aguerrido. É um caso de sucesso, né? Foi um caso super legal de sucesso, que a gente não só transformou o banco do ponto de vista de estrutura, mas ele passou a ser um banco extremamente rentável. Na época tinha um jornal chamado Gazeta Mercantil, é o precursor do Valor Econômico, né? E a Exame, eles faziam junto com a Getúlio Vargas a classificação dos bancos de mercado por cluster, né? Bancos grandes, bancos pequenos, médios, né? Nós éramos médios. Nós ganhamos em 2 anos como o melhor banco médio do Brasil. Um banquinho pequeno, né? Mas com quantas estrelas, né? No final, muitas estrelas, né? Estrelado, né? Certo? Mas gente é fundamental. Muito bom. Eu acho que para quem ouviu a sua fala do jeito que você colocou aqui, ficou bem claro o quanto que você acredita no poder das pessoas por onde você passou. Mas você teve, mesmo assim eu vou insistir, você teve algum momento especial, um momento mais difícil, ou alguma coisa que trouxe um aprendizado que virou uma grande chave para você falar, realmente, as pessoas são o DNA de fazer
a organização dar certo? Teve algum período que te trouxe isso mais forte? Acho que teve 2 períodos, né? Primeiro, você citou o UFSCar, né? O UFSCar foi logo início, eu era menino, 26 anos de idade, né? Fui lá, estava fazendo mestrado na USP na época, fui com 25, né? Com 26 virei o chefe do Departamento de Engenharia de Produção e Civil, né? E éramos moleques, um bando de moleques. 20 e poucas pessoas, professores. Tínhamos só um estrelado, só um PhD, né? O resto era tudo assistentes ou fazendo mestrado, né? E aí a gente estabeleceu um programa de formação super legal, mandamos gente para a GV, para a COP, né? Para o MIT, fizemos todo um programa liderado por mim, no caso, só moleques mesmo, né? E viramos o departamento de engenharia de produção mais importante do Brasil naquele momento. Hoje tem uma associação de engenharia de produção no Brasil fundada nessa época, né? Então, o primeiro evento que fizemos vieram todos os PhDs da Poli, da COP Rio, lá em São Carlos, né? Para participar de um evento produzido por nós para fundar a engenharia de produção como uma entidade no Brasil. Bando de meninos, né? Então, isso foi marcante, né? Como é que liderar, né? Liderar grupos engajados, times, né? Aquele momento foi muito importante. E no Fibra, que eu citei, né? Reconstruir uma organização é um processo muito mais difícil do que construir, né? Estar junto da equipe diariamente, próximo e vendo quem tem qualidade do que para direcionar no trabalho, né? Foram 2 experiências que marcaram minha vida para sempre. Então eu sou muito grato a essas 2, exatamente por causa disso, porque me transformaram num líder de negócios, né? Fala em empreender, né? Empreender dentro da empresa, né? Era um entrepreneur, né? Eu desenvolvi o empreendimento assim, né? Então foram 2 momentos marcantes. E no Fibra, que nem aqui lá na UFSCar, não tinha nenhuma estrela, tá certo? Mas tinha muitas estrelas. Muito bom. Você já citou algumas coisas do Banco Fibra também, a sua época de lecionar na UFSCar, e mais recentemente você também enveredou aí, depois de essa longa jornada, nesses desafios aí, muitos deles muito bem sucedidos por onde você passou no mercado financeiro, João. Você enveredou por passar para frente, né? Investir em startups. Então, né, é nosso investidor anjo, investe em outras startups. E aí eu tenho no seu portfólio atual aí, além de investir aqui na Recrutei, você também investe na All-Jobs, que é uma outra HR Tech. Para quem não está familiarizado com o termo, pessoal, a gente sempre que tiver isso vai fazer aqui. Do inglês, a HR Tech é como às vezes o mercado chamam as empresas mais inovadoras focadas em resolver alguma parte dos subsistemas de RH, né? Então, a Recrutei é uma HR Tech de recrutamento e seleção, a All-Jobs, que o João investe também, outra que atua na inovação no subsistema de recrutamento e seleção. Então, num portfólio de 7 principais startups, você investe em 2 HR Techs. Eu peguei esse gancho aqui na minha preparação. Por quê, João? É mercado, a dor realmente para contratar gente boa é muito latente. O que faz aí essa porcentagem ser focado em startups que se propõem a ajudarem as empresas a contratar melhor? São 2, quase foram 3. 2 meses atrás estudei uma terceira, né? Que era mais na parte de assessment, né? E acabamos não fazendo negócio, mas eu acho que tem uma dor muito grande das empresas de contratação, né? De buscar a pessoa certa, né? E mais do que isso, né? O tema gente, para mim, é muito importante. O meu sucesso profissional, posso dizer que eu tive sucesso, graças a Deus, né? Se deu a saber trabalhar com pessoas e contratar bem. E mesmo, né? Todo mundo tem qualidades, né? Todo mundo tem qualidades, isso é claro, todo mundo sabe disso, né? Porém, explorar bem no sentido positivo, trazer as qualidades da pessoa ou trabalhar com os defeitos para que eles não sejam uma âncora, né? É um negócio muito legal de fazer, né? Então, esse tema para mim é um tema muito caro, muito legal. Por quê? Porque, para mim, né, uma boa empresa começa com um bom time, uma boa equipe, né?
E muitas vezes o líder não precisa ser também uma estrela, não, tá certo? Mas tem que ter capacidade de liderança, né? Então, pensar em ajudar as empresas a fazer isso, né, é um negócio que me motiva. Então, investir em duas desse tipo, tem investimento. E mercado financeiro, que é a minha origem, eu tenho só duas, né? Falar das 7, né? 5 seriam de mercado. Não, tem na área de saúde, por exemplo, tenho 2 em saúde hoje, né? Porque também é um negócio que eu acho que é importante, muito importante. Então, é por causa disso. Agora, recrutei para mim foi a primeira de todas, né? Tem um significado especial, né? E para mim resume um pouco como é que eu vejo as pessoas, né? Quando trombamos, né, no meio da rua, modo de dizer, né? Na vida, trombamos, né? A identificação com 3 moleques, na época moleques, hoje você já está bem mais maduro, né? O time é mais maduro. 3 meninos que queriam fazer, tinham propósito, tinham engajamento, né? Para mim isso foi super legal de ver. E por mais que falasse, né? Claro, a gente discute isso, né? Num grupo, vou fazer, não vou fazer. Tem uma consultora minha, né, para esses assuntos, você sabe muito bem que é a Aparecida, a Cidinha, que também está na Recrutei, né? Será que vai dar certo? Naquele momento, para mim, o importante era testar, né? Com quem? Com quem eu achava que ia para frente. E está aqui hoje, graças a Deus. Não, graças a Deus não, a gente fala graças a Deus, graças às pessoas que querem fazer, tem bom propósito e tem boa qualidade no que fazem. Muito bom, né? Hoje em dia, no nosso mercado, né, já se fala desde o recrutamento tradicional, mas hoje está muito forte a gente falar de alinhamento da empresa com o candidato em valores, o fit cultural, né? Exatamente. O quanto combina. Mas antes de ter todos esses termos bonitos, como a gente fala, desde que a gente se conhece aí, João, desde que você veio para ajudar no crescimento da Recrutei, você sempre falou dessas mensagens sem esses termos bonitos. Você sempre falou assim, poxa, a importância de você se identificar em quem você quer investir, em quem você quer apoiar, né? E eu acredito que realmente faz uma diferença, né? Quando você tem investidores, qualquer parceiro que influencie no crescimento da sua empresa, o fit cultural ele é algo tão importante que ele derrama para a importância que ele tem que ter na relação startup-investidor, na relação startup quem contrata, até na relação com o cliente. Hoje o fit cultural ele é um fator a ser considerado. E eu tenho uma pergunta que é uma das que eu estava mais ansioso para te fazer, que é para te provocar uma reflexão. Obviamente que as qualidades a gente vai adquirindo e por mais que você tenha começado cedo e feito coisas relevantes desde jovem, eu acredito que você é muito melhor hoje do que você era 10 anos atrás, do que você era 20, do que você era 30. Nessa questão de identificar gente boa, são 2 perguntas que eu vou jogar num pacote só. Primeiro, qualquer coisa que tenha a sua mão, que você participe como gestor ou que você participou, independentemente de setor, de área, se foi no mercado financeiro ou no outro, o que nunca pôde faltar numa pessoa para ela ser contratada pelo João? Vou fazer essa primeiro, a outra eu vou deixar para depois. Olha, é difícil elencar qualidades, né? Mas eu acho que tem uma questão de honestidade de propósito. Sentir que a pessoa quer, né? Honestidade de propósito, sentir que a pessoa tem bons princípios, né? Então, desonestidade de propósito está fora, né? E não precisa ir muito longe, né? Hoje em dia a gente se baseia muito mais nos recrutamentos na qualidade técnica, né? Um chefe uma vez virou para mim e falou, João, procura descobrir, né, se a pessoa é boa. Mas boa não no sentido de boazinha, tá certo? No sentido de querer trabalhar, querer desenvolver, querer ensinar, querer aprender, né? Eu tive uma escola que eu não citei, que foi o Banco Francês Brasileiro, né? Que foi a minha escola profissional inicial, né? No mercado financeiro, depois da UFSCar, né? E lá eu tive muita oportunidade. Abracei todas, né? Podia passar nada na frente. Não. E eu falo sempre isso, né? Oportunidades, você tem que procurar sempre olhar para elas não como desafios, né?
assuma o desafio. Eu fui promovido uma vez, virei para o meu chefe e falei, cara, agora que eu estou bom no que eu fazia, ele falou, exatamente isso, agora você vai ter que ser melhor nesse outro negócio, né? Então, ter oportunidade é fundamental, foi fundamental para mim, e daí, né, quem eu percebo que abraça a oportunidade, que tem honestidade de propósito, são as coisas mais relevantes. Vocês eram isso, tinham honestidade na minha visão e queriam abraçar uma coisa, né? De repente, né, vai pivotar no meio do caminho, a gente sabe disso, né? Muda muito no meio do caminho. Muda muito no meio do caminho, porém, esse é o caminho, né? Boa. E pra gente ir aí pro finalzinho do nosso papo, a pergunta é, diante dos aprendizados, o que o João que contrata hoje ou contratava recentemente aí mais recentemente na sua última experiência executiva aí na frente do Tribanco, o que o João que contratou nesses últimos 5 anos teve de diferente no olhar de contratação do João de 15 anos atrás, no João de 20 anos atrás? O que veio como um aprendizado e um amadurecimento mais recente aí na sua trajetória, no olhar de gente, no olhar de contratar? O olhar de gente, né? Eu acho que a contratação ela tem que passar pelos skills socioemocionais, coisa que para mim hoje está muito mais claro. Eu estou contando história aqui, mas agora, né? No olhar de agora, tá certo? E você falou um negócio interessante, né? De repente você falava algumas coisas sem ter o clichê, né? Os clichês de hoje, vou dar um exemplo muito simples. Muitas vezes a gente é tão simples, e sendo simples, faz coisas que as pessoas nem colocam os clichês em cima, e o clichê é ruim, né? Às vezes é ruim, né? Por exemplo, a primeira mulher operadora de BMF do Brasil foi nossa lá, uma pernambucana, desse tamanho. Só para quem não sabe rapidinho, João, o que é um operador de BMF? Na época, operador de a Bolsa Mercantil de Futuros, né, que negociava juros, negociava índices, né, ia para o pregão, na época tinha pregão presencial. Aquele na mão, o pessoal levantava e falava, compro, aí o cara vinha vendo, né? Ela tinha 1,58 m, Dilma Barbosa Lima, a Dilma é a primeira. Olha, o líder aí lembra até o nome completo da pessoa. Não, isso há quantos anos atrás? 86, nós estamos falando em mais de 30 anos. 40 anos quase. Né? 40 anos, né? A gente já pensou nisso. A mulher era boa pra caramba, super qualidade, né? Ela era operador de mesa primeiro. Mas tinha a essência do olhar o talento e olhar não o talento e olhar as qualidades da pessoa, né? Sem o clichê do ISG, da inclusão, né? E você fala nessa época no mercado financeiro que sempre foi marcado e sempre foi apontado como um mercado elitista do ponto de vista de quem contrata, né? A primeira mulher presidente de banco de mercado com ações na bolsa tem 1 ano no mercado financeiro. Banco fechado tem uns 12 anos, né? Então, olhar as qualidades, eu acho que é fundamental. E aí você vai descobrir, né, que uma pessoa com essa intenção forte, pegar essa menina aí, né? Essa menina depois foi diretora do Banco de Boston, outros lugares passou, né? É muito mais relevante do que você ficar procurando, né, outras coisas, né? A coisa fundamental é a qualidade de cada um, né? E dentro dessa qualidade a questão socioemocional dela, né? Como é que você se vira nas diversas situações, né? Boa. E por último, João, aquela velha deixar uma mensagem final, né? Tudo que você falou, né? Te agradecer demais por estar aqui, falar coisas que já foi falado em off, foi falado na sua frente, mas tudo que o João falou aqui, gente, ele já mostrou pra gente aí durante a trajetória com a Recrutei, esteve junto com a gente nos melhores e também nos piores momentos, e a gente é muito grato por isso, porque você segurou a onda quando a gente precisou, esteve sempre muito perto, dando conselho, e até comentei esses dias lá com algumas pessoas da Recrutei, que impressionante que em momentos muito críticos de muita tensão, essa primeira leva de pessoas que nos ajudaram, os investidores, a Cidinha que você trouxe, que a gente brinca que é lá a nossa mãe,
nunca precisaram faltar com respeito, nunca precisaram nada que fugisse da melhor humanidade possível, mesmo nos momentos mais difíceis. Então é um exemplo para nós de como que a gente tem que repassar na nossa cultura para frente. Mas a mensagem final que eu queria que você falasse você deixou, em 3 pontos diferentes da sua fala, você deixou muito claro que, nas entrelinhas do que você falou, vale a pena acreditar nas pessoas e, por conseguinte, investir nelas, né? Investir no talento. Essa máxima todo mundo prega, mas nem sempre todo mundo executa porque acha que às vezes o investimento vai ser maior do que o retorno. Queria que você passasse uma mensagem, investir nas pessoas dá retorno, João? Para quem ainda está vacilando em acreditar nisso, o que você pode falar para que os gestores, os líderes que estão nos assistindo acreditem nessa máxima tão antiga? É óbvio, dá retorno. Por que dá retorno? É que nem... não é um investimento financeiro que dá retorno, ele dá também, pessoas certas. Claro que de 10 investimentos que você faz, eu estou com 7, quantos vão dar retorno financeiro relevante? 1, 2, né? Recrutei, por exemplo, vai dar, com certeza, né? Mas tem 2 tipos de retorno, o financeiro e o retorno da satisfação e do aprendizado também. Eu aprendi muito com vocês, tá certo? No processo. Eu brincava no início que eu ia ser um investidor capeta e não um anjo, lembra disso? Né? Lembro. No sentido de estar próximo, dando as cutucadas e tal. Em alguns momentos a gente é mais capetinha e mais anjinho, tá certo? Mas vale a pena sim, porque a gente aprende com os erros, né? Aprende com os acertos, né? E se tem do outro lado, ou junto, né? Pessoas que têm as qualidades que a gente conversou aqui, né? Sempre vale a pena. Boa. Pessoal, esse aqui foi o episódio do podcast da Recrutei, trazendo pessoas que acreditam em pessoas desde a contratação até o desenvolvimento. Até a próxima. Obrigado, viu, João? Muito bom. Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil.